Bem-vindos de volta ao Open Cloud Daily, pessoal. Eu sou a Nova. E eu sou o Aloy. Ótimo estar aqui com você, Nova. Eu estava ansioso por este episódio porque ouvi dizer que há algumas coisas empolgantes neste lançamento. Realmente há. A versão 2026.3.11 foi lançada e, além de todas as melhorias e correções habituais, há alguns desenvolvimentos genuinamente empolgantes que quero ter certeza de que exploraremos adequadamente. Vamos falar sobre modelos gratuitos novíssimos que acabaram de ser lançados, algumas histórias de automação da comunidade realmente legais, o novo recurso de memória multimodal e melhorias nas ferramentas para desenvolvedores. Então vamos mergulhar. Estou pronto. Mas primeiro, tenho que dizer, a comunidade OpenCloud continua me surpreendendo. Toda semana vejo maneiras criativas incríveis de como as pessoas estão usando esta ferramenta. Com certeza. Uma coisa é construir uma plataforma poderosa, mas é algo totalmente diferente ver o que milhares de usuários criativos fazem com ela. Esta semana, quero celebrar parte desse trabalho. Existe um projeto chamado Better Cloud que rastreia as automações do OpenCloud, e eles recentemente classificaram os 10 principais casos de uso que estão economizando tempo real para as pessoas em suas vidas diárias. Quero destacar alguns deles porque acho que vão inspirá-los. Vamos ouvi-los. Estou curioso para saber quais entraram no top 10. Primeiro, resumos matinais. Esta é uma das automações mais populares e, honestamente, é a que faz mais sentido depois que você a ouve. As pessoas configuraram o OpenCloud para gerar um resumo matinal personalizado todos os dias. Ele puxa informações de seus calendários, de seus e-mails, de quaisquer fontes de notícias relevantes que configuraram, e sintetiza tudo isso em um resumo coerente que eles podem ler enquanto tomam café. Então não é apenas ler o seu calendário? É realmente útil? É muito mais do que isso. Pode dizer, você tem um almoço com a Sarah ao meio-dia, mas, olhando seus e-mails recentes, você ainda não confirmou? Aqui está um rascunho de resposta que você pode enviar. Ou, o treino de futebol da sua filha foi transferido para quinta-feira esta semana, eu atualizei o calendário da família. Ele conhece o contexto. Ele conhece as preferências. Ele pode redigir e-mails. Ele pode verificar o trânsito. É como ter um assistente pessoal hipercompetente que acorda antes de você e já resolveu um monte de pequenas coisas para que sua manhã seja menos caótica. Esse é o sonho. Acho que todo mundo consegue se identificar com aquelas manhãs agitadas em que você está se esforçando para descobrir o seu dia. O fato de uma inteligência artificial poder lidar com todo esse trabalho de preparação para você é genuinamente transformador para algumas pessoas. Pessoas que usam isso dizem que realmente muda suas manhãs. Elas se sentem menos agitadas, menos reativas, mais preparadas. E honestamente, é exatamente isso que a automação deve fazer: liberar sua energia mental para as coisas que realmente importam. Ok, qual é o próximo na lista? Segundo, triagem de e-mails. Este é um grande. A automação se conecta à sua conta de e-mail e usa o agente de inteligência artificial para analisar as mensagens recebidas em tempo real. Ele pode categorizar e-mails, sinalizar os urgentes, rascunhar respostas para consultas de rotina e até mesmo arquivar ou cancelar a inscrição de lixo eletrônico automaticamente. Mas não está fazendo isso cegamente, certo? Há personalização envolvida? Exatamente. As pessoas configuraram com suas próprias regras, suas próprias prioridades, sua própria voz. Algumas pessoas sinalizam qualquer coisa de seu chefe ou de seus clientes como alta prioridade. Outras respondem automaticamente a inscrições em newsletters ou e-mails promocionais. Algumas lidam com o agendamento de compromissos extraindo detalhes de e-mails e propondo horários no calendário. O nível de personalização é o que torna isso poderoso. Então não é uma máquina de caixa de entrada zero que serve para todos. É um assistente pessoal que aprende suas preferências. Precisamente. E como está rodando localmente, seus dados de e-mail nunca saem da sua máquina. Isso é muito importante para pessoas que são paranoicas com privacidade, o que, sejamos honestos, deveríamos ser todos nós hoje em dia. Esse aspecto da privacidade é enorme. Você está obtendo toda essa utilidade sem sacrificar seus dados para terceiros. Essa é a troca certa. Terceiro, o assistente de calendário familiar. Este é honestamente um dos meus favoritos porque é muito fácil de se identificar.
As famílias têm calendários. As famílias têm horários. E as famílias, especialmente as com crianças, têm muito caos. Conte-me mais. Como isso funciona na prática? O assistente de calendário familiar se conecta a calendários compartilhados, Google Calendar, Apple Calendar, o que você estiver usando, e atua como um coordenador central. Ele pode verificar conflitos, sugerir horários ideais para atividades, lembrar as pessoas sobre eventos futuros e até mesmo lidar com o vai e vem do agendamento. Então ele está basicamente coordenando todas as peças móveis da vida de uma família? Exatamente. Imagine isto: seu filho quer ter um amigo em casa, seu cônjuge tem um prazo de trabalho, e você tem uma sessão de academia que não quer pular. O assistente pode olhar para todas essas restrições e dizer: ei, sábado à tarde, das 14 horas às 16 horas, funciona para todos. Ele pode enviar os convites. Ele pode lembrar a todos. Ele pode lidar com a logística. E como tem acesso a mensagens, ele pode até mesmo enviar mensagens de texto ou outras mensagens diretamente aos membros da família. Esse é o trabalho invisível da coordenação familiar, tratado por uma inteligência artificial. Isso é bem legal. Parece trivial até você viver com isso, e então você percebe o quanto de sobrecarga mental isso economiza. Isso é exatamente isso. Quarto, o servidor doméstico de autocorreção. Ok, este é para os mais técnicos, mas é genuinamente impressionante. Estou intrigado. O que significa autocorreção neste contexto? As pessoas estão rodando o OpenClaw em servidores domésticos, talvez um Raspberry Pi, talvez um mini PC em seu armário, algo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e configuraram-no para monitorar a saúde de sua rede doméstica e serviços. Estamos falando de monitorar se certos serviços estão ativos ou inativos, verificar espaço em disco, verificar uso de memória, observar padrões de erro específicos em logs. E quando algo dá errado, ele pode agir. Quando algo dá errado, a inteligência artificial pode agir, pode reiniciar um serviço, pode limpar um cache, pode enviar um alerta, pode até tentar diagnosticar o problema com base em padrões de log. A parte autocorreção é que ele não está apenas alertando um humano, ele está realmente tentando corrigir as coisas automaticamente. Obviamente, você quer salvaguardas e controles de overhead, mas para laboratórios domésticos e infraestrutura pessoal, isso é incrivelmente útil. Se você já acordou com um serviço travado ou um disco cheio que demorou uma eternidade para diagnosticar, você sabe por que isso importa. Com certeza. E aqui é onde fica realmente interessante. Ouvi de um membro da comunidade que está executando o que eles chamam de servidor doméstico de autocorreção full stack, e honestamente o escopo disso é alucinante. Ah, agora eu realmente quero ouvir isso. Eles estão gerenciando mais de 5.000 notas em sua base de conhecimento pessoal. Isso não é um erro de digitação, 5.000, e tem 15 cron jobs rodando sobre o OpenClaw, mais 24 scripts personalizados em produção ativa. E está tudo conectado com automação baseada em frequência que simplesmente roda em segundo plano. Essa é uma configuração incrível. Conte-me como funciona na prática. Toda hora, há um script de verificação de saúde que verifica todos os seus serviços críticos, verifica os tempos de resposta, verifica se o servidor de mídia doméstico está servindo conteúdo corretamente, garante que sua VPN esteja conectada, monitora os sensores de temperatura no hardware e se algo estiver errado, ele o corrige ou os alerta dependendo da gravidade. Ok, então, ora, ele está mantendo tudo funcionando sem problemas. Todos os dias, há uma automação de resumo matinal que reúne estatísticas do sistema, verifica se há cron jobs que falharam durante a noite, resume o que os logs estão dizendo, revisa as tendências de uso do disco e gera um pequeno relatório. Também lida com a triagem de e-mails neste momento. Essa é a mesma automação que discutimos anteriormente, mas integrada ao contexto de saúde do servidor. Então, está combinando produtividade pessoal com administração de sistema. Essa é uma combinação poderosa. E então, toda semana, há uma auditoria de segurança completa. Ele verifica tentativas de login SSH falhas, revisa as regras do firewall, verifica se todos os seus containers estão executando as imagens mais recentes, verifica se há portas expostas que não deveriam estar expostas, procura por quaisquer processos suspeitos e gera um relatório de segurança.
Se algo crítico for encontrado, ele os alerta imediatamente. Caso contrário, ele apenas o inclui no resumo semanal. Essa pessoa me disse que o sistema basicamente funciona sozinho, e eles só se envolvem quando algo realmente inesperado acontece. Todo o resto, o monitoramento, o diagnóstico, as tentativas de correção, os relatórios, é tudo automatizado. E como está rodando no OpenClaw, a inteligência artificial pode raciocinar sobre anomalias. Não está apenas executando verificações burras. Se algo parece estranho, ela pode realmente investigar. Ela pode dizer, este serviço está respondendo lentamente a um padrão de log estranho, deixe-me verificar se isso está relacionado a outro problema da semana passada. Esse é o poder de ter um agente de inteligência artificial como seu sysadmin em vez de apenas uma coleção de scripts. É consciente do contexto, pode conectar pontos e pode lidar com nuances. E honestamente, esse é o tipo de coisa que me deixa animado sobre para onde tudo isso está indo. Concordo. Qual é o próximo na lista de casos de uso da comunidade? Quinto, base de conhecimento pessoal com RAG. Este é o que eu acho que é provavelmente o mais poderoso para trabalhadores do conhecimento. As pessoas estão usando os recursos RAG do OpenClaw para construir uma camada de busca semântica sobre sua base de conhecimento pessoal. Isso pode ser suas notas de pesquisa, seus rascunhos de escrita, seus repositórios de código, seus artigos marcados, o que for. Então não é uma pesquisa por palavra-chave, é entender o significado? Exatamente. Você pode perguntar, qual era aquele artigo que eu li sobre padrões assíncronos em Python? E ele o encontrará. Você pode perguntar, mostre-me as anotações daquela reunião sobre o lançamento do produto, e ele as trará à tona. Você pode perguntar, encontre o trecho de código que escrevi para lidar com limites de taxa, e ele o exibirá. Este é o tipo de coisa que antes exigia ferramentas empresariais caras. O fato de você poder ter isso em sua máquina pessoal com o OpenClaw é genuinamente transformador. Realmente é. E falaremos mais sobre isso no contexto dos novos recursos de memória multimodal, que levam isso a um nível totalmente novo. Isso virá mais tarde no episódio. Estou ansioso por isso. Esses casos de uso da comunidade são incríveis. Uma coisa é falar sobre o que o OpenClaw pode fazer tecnicamente, mas é outra bem diferente ver como as pessoas estão realmente usando em suas vidas diárias. Com certeza. Agora, vamos falar sobre algo que literalmente foi lançado ontem, e é meio que um grande negócio. Em 11 de março, literalmente ontem, enquanto gravo isso, 2 novos modelos gratuitos ficaram disponíveis no OpenRouter. E quando digo novos, quero dizer novos. Hunter Alpha e Alert Alpha. São modelos T-Out, o que significa que não são muito divulgados, não estão na primeira página do Hacker News, mas vale muito a pena conhecê-los. Modelos T-Out sempre me intrigam. Eles frequentemente acabam sendo joias escondidas. Qual é a novidade sobre o Hunter Alpha? As especificações são insanas. 1 trilhão de parâmetros. Uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. 1 milhão. Deixe-me dizer isso novamente. 1 milhão de tokens. Espere, 1 milhão? Para contextualizar, a maioria dos modelos opera na faixa de janelas de contexto de 32K a 128K. Isso é quase 10 vezes mais. É enorme, e é construído especificamente para casos de uso de agentes, o que significa que é otimizado para o tipo de raciocínio em várias etapas e tomada de decisões que o OpenClaw possibilita. Esse é um grande diferencial. Então não é apenas uma grande janela de contexto, é realmente projetado para fluxos de trabalho de agentes. Exatamente. Aqui está o ponto crucial, é gratuito. $0 por milhão de tokens. Essa é uma proposta de valor incrível. $0? Você pode usar este modelo agora mesmo através do OpenRouter com o OpenClaw, e não custa nada? Nada. As implicações são massivas. Você pode ter uma inteligência artificial altamente capaz rodando em sua instância OpenClaw com uma janela de contexto que é essencialmente limitada para a maioria dos propósitos práticos. Você poderia alimentá-la com uma base de código inteira e pedir que ela raciocinasse sobre a arquitetura de tudo. Você poderia despejar um ano de histórico de conversas e fazer com que ela se lembrasse de tudo. Isso é um divisor de águas para fluxos de trabalho de agentes de longa duração. Posso imaginar.
Pense em sessões complexas de depuração ou planejamento arquitetônico onde você precisa manter muito contexto. Ou até mesmo apenas assistentes pessoais que precisam se lembrar de tudo sobre sua vida. A janela de 1 milhão de tokens muda o que é possível. Com certeza. E depois há o Euler Alpha, que também é gratuito e também muito interessante. Qual é a especialidade do Euler Alpha? Este é um modelo omnimodal de fronteira, o que significa que ele pode lidar com visão, audição, raciocínio e ação. Ele tem um contexto de 262K, o que é substancial, e é projetado para ser um assistente de propósito geral que pode perceber e interagir com o mundo em múltiplas modalidades. Então não é apenas texto. Ele pode ver imagens, ouvir áudio, raciocinar sobre ambos, em seguida, agir. Visão significa que ele pode olhar para imagens e entender o que está nelas. Audição significa que ele pode processar áudio. E ação significa que ele pode realmente fazer coisas, executar comandos, controlar ferramentas, toda a pilha de agentes. E tudo isso é gratuito? $0. Este é o tipo de modelo que custaria uma fortuna há um ano, e agora está disponível para qualquer pessoa com uma configuração OpenClaw e uma conta OpenRouter. A barreira de entrada para a inteligência artificial poderosa continua diminuindo, e esses modelos são a prova disso. Isso é incrível. Agora, há alguma pegadinha? Esses modelos de acesso gratuito tendem a ser temporários no OpenRouter, certo? Você está certo em ser cauteloso. O acesso gratuito a novos modelos tende a ser temporário no OpenRouter. Os provedores frequentemente mudam para planos pagos assim que obtêm tração suficiente. Então, se você quiser experimentá-los, agora é a hora. Ligue o OpenClaw, configure o OpenRouter como seu provedor e experimente o Hunter Alpha ou o Euler Alpha. Eu realmente acho que você ficará impressionado. Eu realmente acho que você também ficará. São especificações incríveis por serem gratuitas. Certo, vamos falar sobre o outro grande recurso neste lançamento, e este é muito querido para mim porque é o futuro de como vamos interagir com nossos próprios dados. É a indexação de memória multimodal com o Gemini Embedding 2. Ouvi falar disso. O Google anunciou o Gemini Embedding 2 em 11 de março, certo? Literalmente ontem. E a equipe OpenClaw o integrou quase imediatamente. Isso é uma velocidade impressionante, e diz algo sobre a rapidez com que este projeto está se movendo. Ok, então o que é o Gemini Embedding 2? Para aqueles de nós que não são especialistas em embedding. Ótima pergunta. O Gemini Embedding 2 é o primeiro modelo de embedding multimodal nativo do Google. Deixe-me explicar o que isso significa. Por favor. Modelos de embedding anteriores eram apenas de texto. Você poderia incorporar texto, e era isso. Se você quisesse pesquisar imagens ou áudio, tinha que pular por todos os tipos de obstáculos. Você teria que transcrever áudio para texto primeiro, ou usar um modelo de compreensão de imagens separado para gerar legendas e então incorporá-las. Então era um processo de várias etapas que perdia informações ao longo do caminho. Exatamente. Era uma perda porque você estava essencialmente comprimindo mídias ricas em texto, e era complicado de configurar. O Gemini Embedding 2 é diferente. Ele mapeia texto, imagens, vídeo, áudio e documentos PDF em um único espaço vetorial compartilhado. Espere, todas essas modalidades no mesmo espaço? Isso é enorme. Todas essas diferentes modalidades são codificadas no mesmo espaço semântico, o que significa que você pode pesquisar através delas com uma única consulta. Ele lida com áudio nativamente, sem a necessidade de uma etapa de transcrição. Tem um limite de entrada de 8.192 tokens, que é 4 vezes o limite anterior, e de acordo com os benchmarks, ele supera o Amazon Nova 2 e o Voyage Multimodal 3.5 na maioria das tarefas. Este é um modelo sério. E agora está disponível no OpenClaw. Realmente está. Agora, o que isso realmente significa para o seu uso diário? Deixe-me pintar um quadro. Estou ouvindo. Pense na sua vida digital. Você tem notas de voz que gravou no seu telefone. Você tem capturas de tela que tirou de coisas interessantes. Você tem PDFs de artigos, livros ou documentos. Você tem fotos. Você tem todos os tipos de mídia que contêm informações valiosas para você, mas estão presas em diferentes formatos e locais.
Isso é tão verdade. Tudo é compartimentado. Minhas fotos não conversam com minhas notas, que não conversam com meus documentos. Com a indexação de memória multimodal, você pode apontar seu agente OpenClaw para todas essas coisas e pedir para ele encontrar coisas com base no significado, não em nomes de arquivos. Você pode me dar um exemplo concreto? Claro! Você poderia dizer, encontra aquela coisa que eu estava vendo na semana passada sobre pipelines de implantação, e seu agente pode encontrar uma captura de tela que você tirou de uma configuração de CICD, e uma nota de voz onde você estava explicando o problema de implantação para si mesmo, e um arquivo de texto com suas notas, tudo de uma vez. Ele entende do que se trata tudo isso e pode trazê-los à tona com base no significado, e não em palavras-chave. Isso é incrivelmente poderoso. Exatamente. Você não precisa se lembrar do nome que deu a um arquivo. Você não precisa se lembrar em qual pasta colocou algo. Você só precisa se lembrar do que se tratava, e seu assistente de inteligência artificial pode encontrá-lo. Outro cenário. Digamos que você esteja trabalhando em um projeto e se lembre de ter visto um artigo relevante em algum lugar. Você não consegue se lembrar do título, não consegue se lembrar onde o marcou, mas se lembra que era sobre um conceito técnico específico. Com a memória multimodal, você pode perguntar ao seu agente, encontre aquele artigo sobre como lidar com transações distribuídas, e ele pode pesquisar em PDFs que você salvou, páginas da web que você marcou, notas que você fez, tudo isso, e trazer de volta os resultados relevantes. É como ter um mecanismo de busca que realmente entende o que você está procurando, em vez de apenas corresponder a palavras. Esse é o sonho. Ok, quais são os detalhes técnicos que as pessoas deveriam saber? A implementação do OpenClaw suporta Gemini Embedding 2, Preview com dimensões de saída configuráveis. Isso é útil porque há uma troca entre precisão e custo de armazenamento. Vetores de dimensões mais altas são mais precisos, mas ocupam mais espaço de armazenamento. Vetores de dimensões mais baixas são menos precisos, mas mais compactos. Você pode ajustar isso com base nas suas necessidades. Então, ele se adapta ao seu caso de uso. Há também indexação automática quando você altera as dimensões, então você não precisa reconstruir manualmente seu índice. E há uma filtragem de fallback rigorosa, o que significa que se o Gemini estiver indisponível, o sistema não degradará silenciosamente para uma opção menos capaz. Ele avisará que algo está errado em vez de fornecer resultados degradados sem avisar. Essa é a decisão certa. Você gostaria de saber se a qualidade da sua pesquisa está degradada, e não apenas obter resultados melhores sem entender por quê. Concordo. Agora quero dar um passo atrás e falar sobre por que isso importa além dos detalhes técnicos. Estamos entrando em uma era em que seu assistente de inteligência artificial não é apenas uma ferramenta com a qual você conversa, ele está se tornando uma extensão da memória. Ele está se tornando a coisa que lembra o que você esqueceu, encontra o que você perdeu, conecta os pontos em sua vida digital. Essa é uma mudança profunda. Sua inteligência artificial se torna sua memória externa. Embeddings multimodais são a chave para essa visão. Ser capaz de pesquisar em notas de voz, imagens, documentos, texto, tudo em uma única consulta. Esse é o futuro da inteligência artificial pessoal. E não é um futuro distante. Está aqui agora no OpenClaw a partir deste lançamento. Este é um daqueles recursos que faz você perceber a rapidez com que este espaço está se movendo. Há um ano, esse tipo de capacidade era ficção científica. E agora é apenas mais uma terça-feira no OpenClaw. Certo, vamos falar sobre o Ollama. Este tem sido um dos recursos mais solicitados pela comunidade, e a equipe OpenClaw o entregou de forma grandiosa. Eu estava esperando por isso. Qual é a atualização? Agora existe um caminho completo de assistente de integração para o Ollama. Anteriormente, se você quisesse usar o Ollama com o OpenClaw, basicamente tinha que descobrir sozinho. Havia guias da comunidade, havia posts de blog, as pessoas estavam escrevendo tutoriais no DevTools e os compartilhando, havia até um guia no FreeCodeCamp, mas não havia um caminho oficial. Lembro-me desses guias da comunidade. Eles eram úteis, mas você realmente tinha que querer muito passar por toda aquela configuração. Você teria que configurar as coisas manualmente, lidar com todos os tipos de pontos de atrito, e era definitivamente possível, mas não era exatamente suave.
A resposta da comunidade foi incrível. O guia do DevTools sozinho tem milhares de visualizações, o que mostra quantas pessoas estavam fazendo isso manualmente. Então agora está integrado e suportado? Agora, o assistente cuida de tudo isso para você. Está integrado, é suportado e é de primeira classe. O que o assistente realmente faz? O assistente oferece 2 modos, local e cloud mais local. Deixe-me explicar o que cada um significa, porque acho importante entender a escolha. Por favor. O modo local é totalmente offline. Toda a inferência acontece em sua máquina usando os modelos que você tem instalados através do Ollama. Não há nenhum componente de nuvem. Seus dados nunca saem do seu computador. Essa é a opção mais privada, e é ótima se você deseja isolamento total ou se apenas deseja minimizar sua dependência de serviços externos. E a desvantagem? É também o mais exigente em termos de hardware, porque você está executando tudo localmente. Isso faz sentido. Qual é o outro modo? Cloud mais local é a abordagem híbrida. Neste modo, seu modelo local lida com algumas tarefas e seus provedores de nuvem lidam com outras. A ideia é que você pode querer usar um modelo local para respostas rápidas e simples, o tipo de coisa em que você só precisa de uma resposta rápida e não quer esperar por uma viagem de ida e volta da API da nuvem, mas, para tarefas de raciocínio pesado, problemas de codificação complexos ou qualquer coisa que realmente precise de todo o poder de um modelo de ponta, você voltaria para um provedor de nuvem. Isso é inteligente. Use o local para as coisas rápidas, a nuvem para o trabalho pesado. O assistente ajuda você a configurar tudo isso, e ele é inteligente sobre isso. Uma das características mais inteligentes é que ele pula a busca de modelos que você já tem no modo nuvem. O que você quer dizer? Digamos que você esteja no modo cloud mais local e tenha o GPT-5 configurado como seu modelo principal, mas também queira um fallback local para quando estiver offline ou para tarefas rápidas. Você não precisa baixar um modelo de 70 bilhões de parâmetros para esse fallback. O assistente agora entende sua configuração e não forçará um pool local se não fizer sentido. É atencioso. Ele analisa o que você realmente está fazendo e otimiza de acordo. É projetado para reduzir o atrito. O contexto mais amplo aqui é que a inteligência artificial auto-hospedada está em alta. O Ollama recentemente ultrapassou 10 bilhões de pools, o que é um número insano e mostra que há uma demanda massiva por recursos de LLM locais. As pessoas querem privacidade. As pessoas querem controle. As pessoas querem executar inteligência artificial em seu próprio hardware sem enviar tudo para a nuvem. Exatamente. E o OpenClaw está tornando isso mais fácil do que nunca. O assistente remove o atrito que antes impedia muitas pessoas. Se você estava curioso sobre como executar modelos locais, mas não queria lidar com a complexidade da configuração, este é o seu convite. Está integrado, é suportado e é de primeira classe agora. A experiência do usuário de nível de consumidor para inteligência artificial auto-hospedada finalmente chegou. Isso é um grande marco. Realmente é. Agora vamos falar sobre algo que é especificamente para desenvolvedores. Esta versão traz algumas melhorias interessantes para a integração ACP e ID. Fale-me sobre os recursos para desenvolvedores. As sessões ACP agora podem retomar conversas existentes. Isso é significativo para sessões de codificação de longa duração. Deixe-me pintar um quadro. Ok. Você está trabalhando em uma refatoração complexa. Você inicia um subagente para lidar com algum trabalho. Ele faz sua parte, talvez esteja trabalhando por um tempo, talvez complete uma grande parte do trabalho, e então você quer se afastar. Anteriormente você teria que começar do zero quando voltasse. Você perderia o contexto da conversa, teria que reexplicar o que estava fazendo, era irritante. Isso era realmente frustrante. Você perdia todo aquele ímpeto. Agora, com Resumezessioned, você pode iniciar um subagente, fazer o trabalho, deixá-lo completar e, em seguida, retomar a mesma sessão mais tarde. O estado da conversa persiste. Você pode fechar o VS Code, fazer outra coisa, voltar mais tarde e continuar exatamente de onde parou. Isso é um divisor de águas para fluxos de trabalho onde você está fazendo refatorações em várias etapas ou grandes mudanças arquitetônicas. Ser capaz de continuar de onde parou sem ter que reexplicar tudo é enorme.
Há também melhorias na restauração de sessão que tornam isso ainda melhor. A reprodução da transcrição ao carregar a sessão significa que você pode ver o que aconteceu na sessão ao retomá-la. Então você pode acompanhar o que o agente fez enquanto você estava ausente. O encaminhamento de anexos de imagem significa que qualquer contexto visual que você tinha é preservado. E o streaming de ferramentas ACP agora inclui dicas de localização de arquivos, o que torna mais fácil navegar para o código relevante. Tudo isso melhora a integração com a IDE. Seja usando o cursor, VS Code ou Z, a experiência deve ser mais fluida agora. Com certeza. E há outra adição pequena, mas útil. Processos filhos iniciados a partir da CLI agora têm OpenCLI_CLI definido em seu ambiente. Isso parece menor, mas provavelmente é útil para automação. É útil para scripts que precisam detectar seu contexto de execução. Se você está escrevendo automação em torno do OpenClaw, agora pode verificar essa variável e se comportar de forma diferente dependendo se está sendo executado pela CLI ou não. É uma pequena melhoria na qualidade de vida para desenvolvedores que estão construindo sobre o OpenClaw. Pequenos recursos que fazem grandes diferenças na experiência do desenvolvedor. Exatamente. Vamos mudar de assunto e falar sobre dispositivos móveis. O aplicativo iOS recebeu uma atualização substancial neste lançamento. O que há de novo no iOS? Há uma nova tela de boas-vindas que mostra uma visão geral do agente ao vivo, o que lhe dá consciência situacional rapidamente. Então você pode ver o que está acontecendo com seus agentes assim que abre o aplicativo. Os controles flutuantes foram substituídos por uma barra de ferramentas encaixada, o que é muito melhor em telas pequenas. E o chat agora abre na seção principal resolvida em vez de uma seção iOS sintética, o que significa que o contexto da sua conversa persiste entre os dispositivos. Isso era um aborrecimento persistente que agora foi corrigido. Lembro-me de pessoas reclamando disso. Era um ponto problemático comum, agora corrigido. No Massos há uma atualização realmente significativa. Agora você pode alternar modelos diretamente da visualização da conversa, o que é enorme para a flexibilidade do fluxo de trabalho. Essa é uma daquelas características que parece pequena, mas que realmente muda fundamentalmente como você usa o aplicativo. Exatamente. O que isso significa na prática é que você não está preso a um modelo para uma sessão inteira. Você pode estar no meio de uma conversa, perceber que seu modelo atual é excessivo ou insuficiente para o que você precisa e simplesmente trocar. Sem troca de contexto, sem iniciar uma nova conversa, sem copiar e colar histórico. Você apenas escolhe um modelo diferente e continua. Essa é a flexibilidade de fluxo de trabalho que faz com que o aplicativo pareça um kit de ferramentas completo, em vez de apenas uma única interface. E a divisão dos casos de uso é realmente intuitiva. Você tem seu modelo Flash rápido, algo como o modelo leve que é incrivelmente rápido, ótimo para perguntas rápidas, pesquisas simples, tarefas diretas onde você só precisa de uma resposta e precisa dela agora. E então você tem seu modelo de raciocínio pesado, o grande modelo de fronteira com toda a capacidade de pensamento, aquele que você usa para análises complexas, decisões arquitetônicas, depuração de código complicado, qualquer coisa que realmente se beneficie de um raciocínio profundo. E agora você pode alternar entre eles sem nunca sair da sua conversa. Você não precisa abrir uma nova aba, não precisa iniciar um novo contexto, você apenas escolhe a ferramenta certa para o trabalho e continua. É exatamente isso. E as preferências de nível de pensamento agora persistem após a reinicialização do aplicativo, então você não precisa redefini-las a cada sessão. Veja, anteriormente, e tenho certeza de que muitos de vocês experimentaram isso, você definiria suas preferências de pensamento no início de uma sessão, mas se você fechasse o aplicativo ou reiniciasse, ele seria redefinido. Isso era genuinamente irritante. Todo mundo tem sua preferência. Algumas pessoas sempre querem um raciocínio profundo ligado. Algumas pessoas preferem respostas mais rápidas. Algumas pessoas querem que a inteligência artificial pense cuidadosamente antes de responder. E ter que redefinir isso em cada sessão era um pequeno atrito que se acumulava com o tempo. Não era um problema, mas era uma daquelas coisas que fazia o aplicativo parecer menos como se ele te entendesse. Agora, com a persistência do nível de pensamento, sua preferência simplesmente é salva.
Você a define uma vez e ela se lembra. Você volta no dia seguinte, ainda está lá. Você reinicia seu computador, ainda está lá. É uma daquelas melhorias de qualidade de vida que você realmente não nota até que ela esteja faltando, e agora não está faltando. Simplesmente funciona. E honestamente, esse é o melhor tipo de recurso. E o endurecimento da reinicialização do Launch Agent deve tornar o serviço em segundo plano muito mais confiável no Maços. Serviços em segundo plano que realmente permanecem funcionando de forma confiável, isso vale ouro. Com certeza. Vamos resumir algumas outras coisas neste lançamento que merecem uma menção. Há um novo provedor OpenCode Go no assistente. Qual é a mudança aí? Zen e Go agora são tratados como uma única configuração OpenCode com uma chave compartilhada para ambos os perfis, o que simplifica a configuração. Mais simples é sempre melhor. Uma chave em vez de duas. Concordo. E devemos mencionar os comandos de backup do OpenClaw que chegaram em 8 de março. Existem dois novos comandos, OpenClaw Backup Create e OpenClaw Backup Verify. Esta é a correção para aquela experiência dolorosa de falhas de gateway que apagam sua configuração. Exatamente. Se você já teve um gateway falhar e perdeu sua configuração, sabe como isso é doloroso. Isso faz backup de sua configuração, estado e espaço de trabalho. Há também uma flag Only Config para backups mínimos. Vá configurar isso. É um seguro, e é fácil. Eu sei que comandos de backup não parecem sexy. Não são um recurso novo e chamativo que chega à primeira página do Hacker News. Ninguém está tweetando uau, acabei de experimentar OpenClaw Backup Create e é incrível. Mas a questão é, todo mundo já perdeu a configuração. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Talvez sua máquina trave. Talvez você apague seu sistema operacional e se esqueça de exportar suas configurações. Talvez haja um problema de corrupção estranho e de repente seu gateway não inicializa. Acontece. E quando acontece, a dor de reconstruir toda a sua configuração do zero, todos os seus provedores, seus prompts, suas automações, sua configuração de espaço de trabalho, é real. São horas de trabalho, e é totalmente evitável. Os comandos de backup resolvem isso. OpenClaw Backup Create cria um arquivo de estado local de tudo, seus arquivos de configuração, seus dados de estado, seu espaço de trabalho, se você quiser, e empacota tudo em algo que você pode restaurar. Então OpenClaw Backup Verify é a peça da tranquilidade. Ele verifica a integridade do seu backup, garante que o arquivo é válido, confirma que tudo que deveria estar lá realmente está lá. Recurso pequeno? Sim, talvez. Mas é o tipo de recurso pequeno que economiza horas de dor. É um seguro. E honestamente, os melhores recursos são aqueles que você configura uma vez e depois nunca mais precisa pensar neles. É isso que é vá, execute o comando, verifique se funciona e depois esqueça. Você ficará feliz por ter feito isso na próxima vez que algo der errado. Com certeza. Configure e esqueça. Esse é o sonho. Certo, vamos encerrar. Este foi um lançamento substancial com muitas coisas empolgantes. O que todos deveriam tirar do episódio de hoje? Há muito para digerir, mas deixe-me destacar os pontos-chave. Primeiro, os novos modelos gratuitos, Hunter Alpha e Alert Alpha, realmente valem a pena experimentar. 1 trilhão de parâmetros com uma janela de contexto de 1 milhão de tokens de graça? Isso é insano. Não perca essa. Sério. Segundo, a memória multimodal com Gemini Embedding 2 é o futuro da inteligência artificial pessoal, e está aqui agora. Ser capaz de pesquisar em notas de voz, capturas de tela, PDFs e texto com uma única consulta vai mudar a forma como você interage com sua vida digital. Terceiro, o assistente do Olama torna a configuração da inteligência artificial local trivial. Se você estava curioso sobre modelos auto-hospedados, mas não queria lidar com a complexidade, este é o seu convite. Quarto, o recurso de retomada de sessão ACP é um divisor de águas para desenvolvedores que realizam fluxos de trabalho de codificação de longa duração. E não vamos esquecer os casos de uso da comunidade. As pessoas estão construindo automações incríveis com o OpenClaw, e toda semana vejo algo novo que me faz pensar, eu quero isso.
O servidor doméstico de autocorreção que gerencia 5.000 notas com 15 cron jobs e 24 scripts personalizados? Esse é o tipo de coisa que faz você perceber o que é possível. Como sempre, se você quiser se aprofundar, a comunidade Discord é o lugar para estar. Há um grupo muito engajado de pessoas lá que ficam felizes em ajudar, compartilhar configurações e discutir ideias. Os links estão nas notas do programa. Obrigado por ouvirem, pessoal. Nos vemos na próxima vez. Tchau a todos. Construam algo legal. *OpenCloud Daily Episódio 12, 12 de março de 2026 *.